Fala, tu concurseiro! Fala, tu concurseira! Seja bem-vindo para o meu canal, Professor Areno Marques. Eu sou o professor Areno Marques, estou aqui para passar para você, da melhor forma, um conteúdo de lei extravagante, de direitos para concurso público, para te ajudar a chegar aí e concluir os seus estudos, garantindo a sua vaga no concurso público, tá bom? Hoje nós trataremos, você já sabe, está aqui embaixo a Lei 12.850 de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas, ou como nós carinhosamente chamamos, a Lei das ORCRIM, tá bom? Então não se esquece, já deixa o likezão aqui para fortalecer, compartilha esse link do vídeo e também se inscreve no canal, tá bom? Vamos lá. Agora, o Municipal de Maracanaú também tem como sua banca organizadora a Banca IDECAN, que é uma banca que ela vem trazendo uma forma de cobrar bem legal. E eu vou dizer que agora, pode dizer que a Banca IDECAN está se redimindo conosco. Por quê? Os últimos concursos que ela fez, da PMCE, Soldado, PMCE, CFO, foram concursos que ela cobrou de uma forma as questões que vieram pesadas, tá? Que vieram complexas de resolver, né? Muitas vezes ali não fazendo jus ao nível da prova, que era o nível fundamental, aliás, o nível médio e depois o nível superior. Pasmem, o nível superior, a prova do CFO, foi mais fácil, no geral, do que a prova de soldado. E depois aconteceu a prova da Guarda Municipal de Fortaleza e, como eu disse, ela se redimiu, ela trouxe realmente uma prova que faz jus ao cargo de Guarda Municipal e ao nível da banca, que é o nível médio, assim como é a sua prova também, que é Guarda Municipal e é nível médio. Então, nós esperamos que ela repita essa ação de se redimir, de cobrar de forma justa, ou seja, ela não vai cobrar questões tão complexas, mas questões justas. Quando eu falo questões justas, não quer dizer que vão ser questões fáceis, vão ser questões justas, tá bom? Como assim, professor? Ela vai cobrar a letra da lei? Vai. Ela pode cobrar jurisprudência? Pode. Porém, ela vai cobrar de uma forma saudável, uma forma que, se você estudou certinho, da maneira certa, procurou revisar, fazer questões, você não vai ter dificuldade em acertar a questão da prova da Guarda Municipal de Maracanaú, tá bom? Então vamos lá, sem muita enrolação. Vamos começar nossas questões aqui de lei das organizações criminosas. Lembra, esse aqui é um vídeo, tá? A primeira parte de um vídeo, eu vou trazer mais questões, mas isso depende de você também, tá bom? Então deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Positivo? Vamos para cima. Primeira questão na tela. Tendo em consideração a lei de organizações criminosas, ou como nós iremos chamar a partir de agora, a lei das ORCRIMs, tá bom? Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Olha, primeira dica que eu já dou para você é o seguinte: sempre que você for resolver questões, é preferível, tá, que você imprima elas. Então o material está aqui na descrição abaixo para você, aperta lá, baixa o material e imprime. Por quê? Porque quando você risca o material, quando você utiliza esse meio físico, a sua caneta para riscar, fica melhor, porque você consegue absorver melhor o conteúdo, e quando você risca, você ativa mais uma função motora do seu corpo, que vai fazer você ter mais atenção é mais foco é mais absorção do conteúdo, tá bom? Vamos lá. Ó, dica de prova. Questões que nós trabalhamos com itens 1, 2, 3, 4 itens, nós sempre começamos pelos itens menor e depois passamos para a resolução das questões já eliminando as alternativas, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o item menor aqui? Vamos ver. Temos 4. O menor é o item 2. Vamos comigo. Deixa eu voltar aqui, peraí. Pronto, vamos lá. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Vamos lá. Aqui nós estamos tratando de um aumento de pena. E realmente há situações que vão aumentar a pena do crime de organização criminosa, que é o crime que nós encontramos lá no artigo 2º da Lei 2.850, que é basicamente o crime de organização criminosa, o tipo penal básico. Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar primeiro a letra da lei para você responder junto comigo, já com o conhecimento adquirido, e a gente conseguir desenrolar a questão juntinhos, tá bom? Para não ser uma coisa só unilateral, a gente faz junto as coisas aqui que vai melhorar muito mais a nossa resolução. Vem comigo. Vamos lá. Temos aqui, ó, artigo 1º da lei fala o seguinte: esta lei, qual a lei? 12.850, define organização criminosa, dispõe sobre a investigação criminal, dispõe sobre os meios de obtenção de prova, sobre as infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Ou seja, nós temos 1, nós temos 2, 3, 4, 5 tópicos importantíssimos para a prova, tá bom? Agora, nós trataremos do primeiro,
sobre a organização criminosa. E é justamente o que diz o parágrafo 1º da nossa lei. Se liga aí. Considera-se organização criminosa. O que é uma organização criminosa? Primeiro, é a associação de 4, olha aí, ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou seja, de caráter transnacional. Vamos lá. Olha aqui para mim. Eu quero que você, além de responder a questão junto comigo, que você aprenda a estudar, que você aprenda a olhar para a letra da lei e conseguir identificar aquilo que é importante, aquilo que não é importante, como aquela frase, aquele termo, aquela palavra pode ser utilizada em prova pelo examinador. Tá bom? Então vamos tentar enxergar de uma forma diferente a letra da lei. Não como um artigo, não como um livro, não como uma historinha, mas como fonte de prova, como fonte de objeto que o examinador vai olhar para o item, vai olhar para o inciso, vai olhar para o parágrafo, vai olhar para o artigo e vai falar assim, opa, vou pegar isso aqui e vou trocar. Quer ver? Olha como é interessante olhar dessa forma o parágrafo 1º dessa lei. Olha aqui comigo. Considera-se organização criminosa. Beleza. A associação de 4 ou mais pessoas. O que é que você deve pensar? Beleza. Então, nós devemos ter... Deixa eu até trocar aqui a cor. Nós devemos ter, no mínimo, 4 pessoas. Ou seja, se a questão disser que eu tenho uma organização de uma associação com 3 pessoas, pode ser um Orcrim ou não pode? Pode, porque tem que ser no mínimo 4. Continuando. Estruturalmente ordenada e com a divisão de tarefas. Saiba que as ORCRIMs, as organizações criminosas, podemos citar várias, PCC, Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, Família do Norte, elas são uma organização. É como se fosse realmente uma empresa que tem uma divisão de tarefas, tem uma hierarquia e tem principalmente uma estabilidade. Os membros da organização são estáveis. É tanto que em muitas organizações criminosas é necessário ser feito um batizado. Você pede para entrar na organização, tem que ser feito batizado. Você mata um policial, você faz alguma coisa, rouba, assalta o banco, explode alguma coisa. Um batizado para que você crie um vínculo, para que você seja estável na organização. Tá bom? Continuando, vamos lá. Para obter vantagem de qualquer natureza. Olha aqui, ó. Para fim de prova, qualquer natureza é realmente qualquer natureza. Então, se a banca vier colocando somente natureza econômica, tá certo? Tá errado. Se vier colocando natureza financeira, tá certo? Tá errado. Natureza territorial, tá certo? Tá errado. Então, é qualquer natureza. Lógico, pode ser econômica, financeira, territorial, moral, política, porém, é qualquer natureza, não tem uma finalidade específica. E ela vai atrás desse objetivo praticando infrações penais. Quando eu falo em infrações penais, lembra, são 2 divisõezinhas aqui. Infrações penais podem ser crimes, tá ok? E infrações penais podem ser contravenções penais. Não esquece disso. Tá certo? Cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou seja, maiores do que 4 anos, ou, olha aí esse ou que é importante, tá? Ou sejam de caráter transnacional. O que me permite inferir que caso um crime tenha menos de 4 anos, porém seja de caráter transnacional, também pode ser a aplicação da definição de organizações criminosas. Tá bom? Positivo, operante. Continuando. Vamos lá, continuando. Parágrafo 2º. Esta lei, nossa lei das ORCRIMs, aplica-se também. Vamos lá. É aplicado também às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, logicamente aqueles que são assinados pelo Brasil. Quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Aqui nós temos basicamente a teoria mista, tá? Do lugar do crime. Você vai encontrar isso aqui lá no artigo 6º do Código Penal, tá bom? Também se aplica a lei das ORCRIMs às organizações terroristas. É só preciso lembrar disso.
tá bom? Além das organizações criminosas terem já a sua definição, né, 4 ou mais pessoas, divisão de tarefas, qualquer natureza, também é aplicável quando aquela situação foi acordada em tratado ou convenção e também quando se aplica a teoria do lugar do crime, da ubiquidade, de acordo com a situação, logicamente, e também aquelas organizações terroristas. Continuando, artigo 2º. Aqui nós temos já o nosso tipo penal básico. Tipo básico, que é justamente o tipo básico de ORCRIM, quando você promove, constitui, financia ou integra pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Veja que nós temos aqui 4 verbinhos, o que nos indica que esse crime aqui é um crime de tipo penal misto alternativo, que não precisa você promover, depois constituir, depois financiar, depois integrar. Não. Só basta você integrar, praticou o crime. Só basta você constituir, praticou o crime. Então, podemos até dizer que esse crime ele pune os atos preparatórios. Lembra aquele negócio do intercrimes, que é o caminho que o crime percorre? Justamente isso. Vamos lá, continuando. Esse crime ele tem uma penalidade de 3 a 8 anos e multa, e logicamente sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações. O que é que significa? Porque as organizações criminosas, apesar de já ser um crime a sua constituição, ela vai praticar outras infrações, podendo ser crime ou contravenções penais, e também vai responder junto com o seu crime de constituição pelo crime que ela praticou. Homicídio, tráfico, que mais? Extorsão mediante sequestro, estupro, enfim, algum crime que ela venha a cometer que tenha mais de 4 anos ou que seja de caráter transnacional. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se. Opa! Batemos aqui no ponto do nosso item que nós lemos primeiro. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Pronto, temos aqui nosso primeiro aumento de pena. Aumento de metade se tiver arma de fogo. Tem mais aumento de pena, professor? Tem. Temos aqui o aumento de pena de 1/6 a 2/3. Quando envolve, vamos lá, deixa eu colocar aqui, trocar aqui a cor para ficar até mais legal, né? Quando envolve, por exemplo, criança ou adolescente, quando há concurso de funcionário público, quando ele utiliza a função para praticar o crime de organização criminosa, quando esse produto ou proveito da infração vem ou vai lá para o exterior, quando a organização criminosa mantém conexão com outras ORCRIMs e também quando o fato evidenciar a transnacionalidade da ação, que são alguns aumentos de pena de 1/6 a 2/3. Quando eu falo dessa conexão, manter a conexão, é, por exemplo, quando duas facções elas se unem, se tornam amiguinhas para fins ilícitos, logicamente, porque elas são produzidas, né, constituídas para isso. E se elas tiverem uma ligação, isso no cômputo da pena vai ser um aumento também, tá bom? Então, aqui já dá para responder a questão, né? Já sei então que o segundo item está corretíssimo. Por quê? Porque ele está falando basicamente o que a própria lei diz, que realmente aumenta-se da metade quando usa arma de fogo. Beleza. Eu sei que o item 2 está correto. Então, o que é que eu faço? Eu vou lá nas alternativas e vou fazer o quê? Opa, peraí. Vou lá nas alternativas e já vou eliminando aquilo que não tem 2, porque ele quer saber as corretas, correto? Pronto. Já elimino o item A, já elimino o que mais? Só o item A, né? Show de bola, só o item A já é um começo. Qual é o próximo menor? O próximo menor é o 4. Vamos lá. As empresas de transporte possibilitarão pelo prazo de 10 anos. Olha, sempre que uma questão vier tratando de um período, de um prazo específico, fique atento, tá? Tanto na questão quanto no seu estudo da própria lei. Esses 10 anos, ele é permitido para o acesso direto e permanente de juiz, de acordo com a questão, do Ministério Público ou do delegado de polícia aos bancos de dados de reservas e registro de viagens. Como é assim? Presta atenção. O juiz, o Ministério Público e o delegado, eles precisam, muitas vezes, a depender do caso, ter acesso a algumas informações que são restritas normalmente, por exemplo, o acesso a bancos de dados, informações pessoais, informações telefônicas, informações de alguma empresa que trabalha com um tipo de informação especial. Nesse caso, existe essa possibilidade das empresas deixarem aberto para o Ministério Público, para o juiz, para o delegado, por um determinado período de tempo para que eles possam ter acesso e assim melhorar a sua investigação. E o que está errado nessa questão aqui, de acordo com a letra da lei 2.850, é somente o período, como eu disse para você. Não são 10 anos, tá? Não são 10 anos. Olha aqui comigo, ó. Vamos lá.
nós temos aqui, ó, artigo 16 fala o seguinte: as empresas de transporte possibilitarão pelo prazo de 5 anos e não de 10 anos, como diz a nossa questão. Por isso que o item 4 está equivocado. E se eu sei que o item 4 está equivocado, eu já elimino o item E, já elimino o item D, já elimino o item B, ficando somente com o item C, que é a nossa resposta concursada. Eu serei, você também, item C, tá bom? Olha como é interessante. É importante que você faça esse tipo de estratégia porque nós lemos somente 2 itens de 4, ou seja, economizamos tempo e energia para a resolução de questão. Então você faz isso no dia da sua prova, no dia do seu simulado, na hora de resolver a questão, e você vai perceber que você vai resolver mais questões e no dia da prova você vai ter mais energia para ir para aquele cantinho que é mais dificultoso. Vamos ser sinceros, um português, uma matemática, uma informática que custa mais tempo para resolver, você vai ter mais energia. Não vai chegar lá cansado de tanto ler questões. Por quê? Porque você economizou, tá bom? Continuando. Sabemos então que nossa resposta é o item C, mas temos aí, por fins didáticos, que ler os próximos itens. Olha o item 1. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Opa, até aqui tá beleza, nós vimos isso. Estruturalmente ordenadas e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que formalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, beleza, aqui também tá beleza, né? Ou que seja de caráter transnacional. Item 1 está correto, copiado e colado no nosso artigo 1º, parágrafo 1º. Terceiro item, a condenação com trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É quando o juiz bate o martelo, tá? É melhor simplificar as coisas para que você consiga entender de melhor forma, tá bom? Trânsito em julgado, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória é basicamente quando o juiz pega o martelo e, pô, você é culpado ou você é inocente, tá bom? Vamos lá. A condenação com trânsito em julgado, bateu o martelo, acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo. Vacilou, otário. E a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos, subsequentes ao cumprimento da pena. Tá certinho também o nosso item 3, mas aí eu quero que você, de novo, né, consiga transformar a sua visão em uma visão de concurso público, de examinador. O que é que eu poderia trocar aqui para deixar isso aqui equivocado? Hein? 8 anos. Eu disse para você, apareceu um período, cuidado, a banca pode utilizar como objeto de troca para que você erre a questão, tá bom? Nesse caso aqui, realmente são 8 anos e é importante também ressaltar que é subsequentes à pena, ou seja, se eu sofri uma condenação de 3 anos, eu vou passar 3 anos vendo o sol quadrado, quando eu terminar de ver esses 3 anos, aí é mais 8 anos interditado para qualquer tipo de cargo público, tá bom? Continuando, segunda questão, na telinha para você, vamos lá. A Lei 12.850 trata das organizações criminosas. Entre os dispositivos legais nela previstos, encontra-se o artigo 4º. Opa, artigo 4º é muito bom, hein? Que trata da colaboração premiada. Boa, vamos lá. Dentre os benefícios penais que podem ser oferecidos ao acusado, estão previstos o perdão judicial, a redução da pena em até 2/3, ou a substituição da pena por pena restritiva de direitos, né? Substituir a PPL pela PRD. A PPL seria a pena privativa de liberdade e a PRD seria a pena restritiva de direitos. Para tanto, são apresentadas exigências, objetivando que a colaboração seja efetiva. Dentre as exigências legais, não está prevista. Vamos lá. Deixa eu explicar isso daqui para você. Veja bem. Nós temos um estatuto, tá? Um instituto, na verdade, dentro da Lei 12.850, que é o Instituto da Colaboração Premiada. Se você não sabe o que é isso, é basicamente o que acontece muito agora, principalmente nas investigações da Polícia Federal, que trata da Operação Lava Jato, por exemplo. Lembra? Em que um político, ele delata outro político, que delata outro, que vai delatando, vai quebrando aquela cadeia de comando até chegar no chefão, e aí sim desmantelar toda aquela organização criminosa que se baseia na corrupção. Isso acontece muito. Se você tem acesso à Netflix, por exemplo, você pode assistir a série O Mecanismo, que fala justamente isso daqui e que vai abrir teus olhos para essa lei 2150. Vamos lá, o que acontece? A colaboração premiada nada mais é do que um negócio jurídico processual, em que as partes, quem são as partes?
aquela pessoa que quer delatar, no caso o delator, que pode ser o investigado, o condenado, tá bom? Em exceção, ele vai falar para o Ministério Público, o delegado de polícia, que quer delatar, que quer caboetar outra pessoa para ter fins, para obter bens, né? Obter fins penais, benefícios penais. Como assim benefícios penais? Está aqui, ó. Nós vimos perdão judicial, redução da pena, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e afins. Então, eu vou dar uma informação sobre, por exemplo, a organização que eu trabalhava, informação válida, né, que tem efeito, e em troca dessa informação, eu vou ter um benefício penal. Entendeu? É um direito premial que nós temos. Só que já saiba aí por cima da colaboração premiada, que essa delação, essa colaboração que vai ser feita, ela tem que ser efetiva. Se você colaborar e não der em nada, se for mentira, se for meia verdade, não serve. Tem que realmente fazer efeito. Por exemplo, você tem que colaborar e tem que descobrir através da sua colaboração quem é o líder da organização criminosa, o proveito parcial ou total da organização, o objeto que foi furtado, que foi assaltado, que foi roubado. Tá bom? Tem que se descobrir também, por exemplo, a vítima com sua integridade física preservada. Tem que ter um resultado. Se não tiver resultado, não tem fins, não tem benefícios penais. Tá bom? Vamos lá então. Olha para cá. Artigo 4º fala justamente desses benefícios penais. Tá? Lê comigo. O juiz poderá. Lembra, isso aqui é uma faculdade. Tá? É uma faculdade. O que é uma faculdade, professor, do concurso público? É uma escolha que pode ser feita depois de uma análise. O juiz poderá, a requerimento das partes. Quem é as partes? Colaborador, o defensor e o defensor do colaborador. Aliás, o defensor, o colaborador e a acusação, né, que seria o Ministério Público ou o delegado de polícia. Eles podem pedir o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena e fazer a substituição que falamos agora há pouco, da PPL pela PRD. Desde que tenha colaborado efetiva e voluntariamente. Olha que importante. Tanto tem que ser efetiva, tem que ter resultados realmente e, logicamente, tem que ser voluntário. Com a investigação e com o processo criminal, desde que a colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Olha aqui os resultados. Identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais praticadas, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas, a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da ORCRIM, a recuperação total ou parcial do produto do proveito, a localização de eventual vítima com sua integridade física preservada e, logicamente, não vai se dar a qualquer pessoa, né? Olha o que o parágrafo 1º diz. Em qualquer caso, a concessão dos benefícios levará em conta a personalidade do colaborador. Quem é esse bicho? De onde é que ele veio? É reincidente? O cara é envolvido? A natureza do crime, como é que foi? As circunstâncias, como é que aconteceu? A gravidade é um crime bárbaro, é um crime besta? E a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração, principalmente. Tá bom? Nesse caso aqui, já podemos partir para a questão número 2. Deixa eu voltar aqui. Item A. Ele quer saber, lembra, qual dessas alternativas, A, B, C, D, E, não está prevista um dos resultados, tá bom? Item A. Está previsto o resultado de identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. Certo ou errado? Perfeito, acabamos de ver isso. Realmente a identificação seria uma ótima resolução do caso. Tá? B. A recuperação parcial ou total a recuperação parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Também nós vimos isso aqui, ó, tá bem aqui na nossa item inciso 4º. C. C. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização hierárquica também é um dos resultados que estão previstos. Item D. A localização de eventual vítima, ainda que sua integridade física não tenha sido preservada. Acabei de falar para você. Se, no caso, o resultado da localização da vítima for um resultado previsível, a vítima ela tem sim que ter a sua integridade física preservada. Item E, a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. Também está corretinho na sua resposta. É o item D, uma questão que vai cobrar nada mais, nada menos do que a própria letra da lei. Tá bom? Nada mais do que isso. Ipsis literis. Continuando, terceira questão na tela. Olha para cá, olha para cá. Vamos lá. Não esquece, tá? Se você está gostando do vídeo até agora, deixa o like aí, compartilha esse vídeo,
Deixe teu comentário o que você achou desse vídeo, para que eu possa ver, ter esse feedback e me motivar mais ainda a trazer mais vídeos para você dessa série que eu vou fazer da Guarda Municipal de Maracanaú, tá bom? Deixa aqui o teu like, deixa aqui o teu comentário. Não esquece disso aí e inscreva-se no canal, logicamente, tá bom? Vamos lá. Terceira questão. A respeito da Lei 12.850, conhecida como Lei do Crime Organizado, Lei das Organizações Criminosas, analise as afirmativas abaixo. Vamos lá. Primeira questão, primeiro item, né? Vamos começar. Certo ou errado? Não, lembra. Quando nós tivermos questões de itens, sempre comece pelo menor. Não esquece disso, tá bom? O menor é o segundo item. De novo, vamos lá. A lei do crime organizado não se aplica às organizações terroristas. Nós vimos no comecinho da nossa aula que sim, aplica-se a lei 12.850 às organizações terroristas. Sabendo disso, eu já posso eliminar o item 1, o item A, posso eliminar o item C, posso eliminar o item D, ficando somente com B e E. Nossa chance de acertar agora está em 50%. Isso é bom, isso é ruim? Isso é ótimo. Isso é ótimo, porque é melhor que você tenha essa margem de erro de 50% do que você tenha a margem de erro de 20% entre A, B, C, D e E. Tá bom? Continuando. Próximo item menor é o terceiro item. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição, deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Isso daqui é muito top, véio. Muito top. Isso aqui é uma atualização do pacote anticrime. Vamos dar aqui uma olhadinha diretamente na letra da lei para já fazer aí um apanhado, um resumo disso daqui. Veja comigo. Parágrafo 8º do nosso artigo 2º fala o seguinte: as lideranças de organizações criminosas armadas, tá? Ou que tenham armas à disposição. Como assim, professor? Armadas ou que tenham armas à disposição não é a mesma coisa? Basicamente é a mesma coisa. Porém, nós temos que lembrar que se está na letra da lei, ela vai ser cobrada. Quando a organização ela é armada, quer dizer que ela pode usar a arma. E quando ela tem armas à disposição, quer dizer que as armas podem estar guardadas. Tá? Basicamente é isso. Besteirinha. Deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima, de acordo com a Lei 13.964, que é o nosso pacote anticrime. Isso daqui vai ser cobrado em prova muito. Então já fica aí atualizado aqui no canal do professor Aurélio Marques, tá bom? Continuando, nós já sabemos então que o terceiro item está corretíssimo. Se eu sei que o terceiro item está corretíssimo, eu já posso eliminar o item B. Por quê, professor? Porque está dizendo que somente o 1 e 4 está correto e eu sei que o 3 está certo. Por isso que nossa resposta é já o item E, de eu serei aprovado e você também. Beleza? Vamos lá. Está dizendo aqui que o terceiro item e o 4 estão corretos. Vamos ler aqui o 4. Se houver indício de participação policial nos crimes de que trata a lei do crime organizado, a Corregedoria de Polícia instaurará o inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará um membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. Tá certíssimo, tá bom? E as bancas costumam muito trocar esse inciso aqui que fala sobre a possibilidade de um policial estar ou não envolvido, ter indícios de envolvimento com o Aorcrim. Caso um policial, presta atenção no que eu vou falar, caso um policial esteja envolvido, tenha indício de envolvimento, pode a corregedoria, que é a responsável por essa investigação administrativa, instaurar um inquérito policial. Tá bom? E ela vai comunicar ao Ministério Público e o Ministério Público vai designar um membro para acompanhar até a finalização dessa investigação. E saiba também que caso o policial, que é um servidor público, no caso agora todos os servidores públicos, se tiver indício de participação do servidor público, pode acontecer através do juiz o seu afastamento cautelar. Só que esse afastamento cautelar, o que as bancas costumam cobrar muito, é sobre a remuneração ou não remuneração. Nesse caso, vai haver sim a remuneração ainda, até porque é somente um afastamento cautelar. Fica em teu cantinho embaixo, deixa eu ver isso aqui que está estranho, entendeu? Continuando. Vamos lá. Nosso item 1 agora, tá? Só para confirmar, o item 4 tá certinho. Item 1. Considera-se organização criminosa a associação de 3 ou mais. Opa! Já para por aí, tá? 3 ou mais pessoas considera-se o crime? Nananina não, tá? Eu nem vou ler o resto, porque isso aí, ó, dá nojo. Não é nem 3 não, é 4 ou mais pessoas. Por isso que o item 1 está equivocadíssimo, confirmando aí nossa resposta com o item E, tá bom?
Leia aqui comigo o parágrafo 7º. Se houver indício de participação policial, como eu acabei de dizer para você, a Corregedoria vai instaurar o IP, vai comunicar ao MP, que vai designar um membro, sem novidade. Parágrafo 9º, também uma atualização do pacote anticrime. Vamos lá. O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização não poderá progredir de regime. Olha que interessante, hein? Envolvendo aí também a nossa lei de execução penal. O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa, ele não vai progredir de regime e também não vai obter, por exemplo, o livramento condicional ou benefícios prisionais, como a remissão da pena por estudo por trabalho. Agora, presta atenção. Se, caso, isso aqui é uma conjunção condicional. Se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Como assim, professor? O cara foi preso, tá? O cara tá preso lá na cadeia, vendo o sol quadrado todo dia. E aí ele mantém, mesmo assim, o seu vínculo dentro da cadeia com a organização criminosa. Se isso for constatado realmente, ele não vai progredir de regime, ou seja, ele não vai do fechado para o semiaberto para o aberto, ele não vai obter o livramento condicional lá do Código Penal e muito menos benefícios prisionais que estão lá, por exemplo, dentro da Lei de Execução Penal. Remissão de pena, por exemplo. Então, manteve o vínculo, continuou dentro da organização, mesmo preso, vai cumprir certinho, sem nenhum tipo de benefício, tá bom? Vamos lá, então. Quarta questão. K é agente policial e participa de investigação complexa, olha aí, ó, com o objetivo de findar com a atividade ilícita desenvolvida por inúmeras pessoas distribuídas em vários estados da federação e em outros países. Por força de informações colhidas, constata que os comandantes do esquema criminoso irão se reunir. Opa, eles vão se reunir para partilhar o lucro mensal da empreitada. Opa, vai acontecer aqui uma reuniãozinha de bandidinhos. Diante disso, solicita a autorização da chefia para retardar a intervenção policial. Aqui está a palavra-chave, né, o termo-chave da nossa questão. Nos termos da lei, esse retardo, desde que mantida a organização criminosa sobre observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize, no momento mais eficaz da formação de provas e obtenção de informações, configura a denominada ação. Opa, que questãozinha top, cara. É uma questãozinha que vai envolver uma característica das novas bancas, que é a característica de ser interdisciplinar. Trabalhar o conhecimento de um direito junto com outros direitos. Por exemplo, aqui, nossa lei 12.850, junto com o direito penal, constitucional, direito administrativo, processo penal. Nesse caso, vamos utilizar um conhecimento lá de dentro do processo penal, que é justamente sobre os flagrantes. Se você estudou isso, você já sabe que tem o flagrante próprio, o impróprio, o ficto, o flagrante presumido, tem o flagrante esperado, que são flagrantes legais, e tem o flagrante postergado ou retardado, ou, como nós iremos ver agora, a ação controlada, que nada mais é um momento mais eficaz para que você consiga, da melhor forma, resolver o crime. Por exemplo, você, como futuro policial, vai ver um caminhão gigantesco passando, cheio, lotado de drogas. Já sabe que ele está cheio de drogas. Porém, você sabe que aquele caminhão ali, ele vai se encontrar com outros caminhões que também estão lotados de drogas. É melhor pegar só um caminhão ou pegar um montão? É melhor pegar um montão. E o que é que você faz? Alô, juiz, estou indo ali, esperando esse caminhão passar, se juntar com os outros, para no momento mais eficaz, mais oportuno, eu puder sim, aí sim, né, fazer a prisão de everybody, de todo mundo, entendeu? Então, isso é a ação controlada, ação retardada, flagrante postergado. É a mesma coisa. Nossa resposta, então, é o item A, tá bom? Vamos ver aqui. Artigo 8º. Consiste na ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sobre observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz da formação de provas e obtenção de informações, como eu acabei de falar para você. Agora, umas observações sobre justamente essa ação controlada. Primeiro, o retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz, ou seja, não precisa, presta atenção, tá? Não precisa, tá isso aqui, ó, não precisa de autorização judicial. Isso é muito importante, tá? Olha para cá.
No caso da Lei 12.850 de 2013, a ação controlada, que não é exclusiva dessa lei, pode ser usada também em outras leis, por exemplo, lei de drogas, estatuto de armamento. Nesse caso aqui, ela não necessita de autorização judicial, sendo aí necessário somente a prévia comunicação ao juiz que aquela situação vai acontecer, tá bom? Continuando. A comunicação será sigilosamente distribuída, ou seja, vai um juiz aí aleatório receber essa comunicação da ação controlada, de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada. Parágrafo 3º. Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao MP e ao delegado, como forma de garantir o êxito das investigações. Até porque nós sabemos que o advogado, por exemplo, de acordo com aquela súmula do STF, ele pode ter acesso aos autos da investigação que digam respeito ao exercício da defesa. Porém, aqueles que estão em diligência, por exemplo, agora, essa ação controlada não pode ser. Então, caso a questão venha cobrando, dizendo que a ação controlada, no momento da ação controlada, pode ser alvo de um advogado, pode ser alvo de objeto de advogado, isso está equivocadíssimo, tá bom? Então, nossa resposta aí do item 4, da questão número 4, é a questão alternativa A, tá bom? Continuando, vamos lá, continuando. Parágrafo 4º da ação controlada fala o seguinte, vamos lá. Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado, que é justamente um papelzinho, né, um termo ali dizendo como é que aconteceu, e o artigo 9º fala o seguinte, se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, né, nós temos aqui, por exemplo, ó, o Brasil, né, temos o Brasil, e do ladinho aqui temos, por exemplo, a Argentina. Nesse caso, se acontecer a transposição de fronteiras, ou seja, começou aqui a ação controlada, ela foi para lá na Argentina, em Buenos Aires, como é que vai proceder? Lê comigo. O retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com cooperação das autoridades do país que figure como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga, extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Nada mais do que, por exemplo, a polícia brasileira trabalhando em conjunto com a polícia estrangeira de outro país para que seja concluída a ação controlada e não haja nenhum conflito aí de interesses internacionais, tá bom? Continuando, ainda questão na tela aí, nossa última questão, em relação à colaboração premiada. Nós já acabamos de ver isso aqui, né, na questão antepenúltima. De acordo com a Lei 2.150, que define as OCRIMs, expõe sobre investigação, meios de obtenção, infrações penais e procedimento criminal, assinale a afirmativa correta. Item A. O recebimento de proposta de colaboração para análise ou termo de confidencialidade implica por si só a suspensão da investigação. Olha, se você não estudou ainda essa lei da OCRIM e muito menos a colaboração premiada, eu quero te dar uma dica de direito, de resolução de prova. Quando uma questão, uma alternativa, ela vier falando que alguma coisa por si só faz isso ou faz aquilo, cuidado, muitas das vezes vai estar equivocado. Porque se o examinador falou que por si só alguma coisa, quer dizer que alguma coisa ali é sensível. Que por si só uma ação não vai ter resultado outra ação. Ela precisa de um complemento. Senão não teria por que colocar por si só. Tá bom? E aí eu já consigo responder para você essa questão, que realmente o item A está equivocado. Desculpa, eita minha. Somente o recebimento dessa proposta do acordo de colaboração não vai por si só suspender a investigação, tá bom? Isso é um inciso da própria lei, salvo se tiver um acordo que o recebimento, depois da assinatura do termo de confidencialidade, vai sim suspender a investigação. Mas, em regra, não vai suspender, então o item A está equivocado. Item B. O recebimento da proposta para a formalização do acordo de colaboração demarca o início das negociações, mas não constitui marco de confidencialidade. Veja bem, a colaboração premiada, ela é um negócio jurídico processual personalíssimo, que envolve e vincula as partes que estão dentro, certo? E ele tem que ser mais confidencial possível. É tanto que o próprio recebimento pelo juiz desse possível acordo para sua homologação, ele é feito de forma aleatória, tá bom? Essa distribuição é feita de forma sorteada, para que se mantenha o máximo possível dessa discrição, dessa confidencialidade. Então, a partir do momento que se recebe o acordo da proposta para formalização, já inicia aí, já é um marco de confidencialidade, tá bom? Por isso que o item B está equivocado. Item C. As tratativas sobre a colaboração premiada podem ser realizadas sem a presença de advogado, constituído ou defensor público, desde que sejam feitas diretamente pelo investigado e se limitem à metade das reuniões. Olha, aqui eu já digo para você que está equivocado. Por quê?
Veja bem, uma pessoa, por exemplo, que faz parte de uma organização criminosa, ela decidiu colaborar, caboetar. Nesse caso, ela tem que ter o máximo apoio jurídico possível. Então, a própria lei já deixa claro várias e várias vezes que o investigado, o colaborador, ele sempre deve estar acompanhado do seu advogado. Seja ele um advogado particular ou um defensor público que foi cedido para ele, tá bom? Sempre deve estar acompanhado. Isso é regra. Então, salva aí e não erra mais esse tipo de questão, tá bom? Vamos lá. D. Caso haja necessidade de identificação ou complementação do objeto dos fatos narrados na proposta de acordo de colaboração, deverá ser indeferida a proposta, pois o acordo de colaboração premiada não poderá, em qualquer hipótese, ser precedido de instrução. Veja bem, aconteceu um acordo, que é uma coisa ali bilateral, um negócio bilateral. Faltou informação, quer dizer que, pela falta dessa informação, não pode fazer o acordo? É assim que acontece normalmente, isso nem faz parte do senso comum. E eu te convido muitas vezes a utilizar o seu senso comum, a sua vivência, o seu conhecimento de mundo para ajudar a responder uma questão. Poxa, se um documento está com uma falha, retifica, ajeita, conserta e não elimina o documento. Por isso que o item D também está equivocadíssimo. Olha o item E. Caso não haja indeferimento, ou seja aceito, a proposta para a formalização do acordo, as partes deverão firmar o termo de confidencialidade, que é um documentozinho dizendo aí que todo mundo vai ficar em silêncio, vai fazer tudo bem direitinho, nas coxas ali devagarzinho, para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. É justamente o que eu falei para você, item está correto. Lembra, olha para cá. A colaboração premiada, ela é um negócio jurídico processual personalíssimo. Ela vai vincular as partes a partir do momento que todos aceitarem as propostas do acordo. Assim que firmarem um termo de confidencialidade, que vai começar as tratativas sobre aquele acordo, as partes são vinculadas e não podem sair sem um motivo justo, sem uma justa causa, tá bom? Importante lembrar também, quando eu falo que as partes estão envolvidas, que as partes estão vinculadas, eu me refiro à parte que vai colaborar, à parte que vai reger a colaboração, que seria o Ministério Público ou o delegado de polícia, tá bom? E o delatado, na verdade, a pessoa que foi caboetada, ela não está vinculada, não tem nada a ver com o acordo ali, ela é só um objeto da confidencialidade, né? Um objeto da confissão do colaborador, tá bom? Vamos lá, volta para cá. Artigo 3º-B fala o seguinte: o recebimento da proposta de colaboração para análise ou termo de confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação, ressalvado o acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais, cautelares e assecuratórias. Ou seja, por si só, não vai suspender a investigação, salvo o acordo em contrário. Só isso. Artigo 3º-B. O recebimento da proposta para a formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações. O que é que demarca o início das negociações? O recebimento da proposta para a formalização. Entendeu? Veja a questão assim. Agora, olha aqui isso daqui, cara. Isso daqui é PQP em muitas provas e leis que aparecem em concurso público. O que é PQP, professor? Passível questão de prova. Nenhuma tratativa de colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Nenhuma tratativa. Não pode, tá bom? Artigo 3º-B, parágrafo 4º. O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução, quando houver necessidade de identificação ou complementação. Ou seja, se houver necessidade da identificação ou da complementação, não vai haver um indeferimento total, e sim somente a retificação. 3º-B, parágrafo 2º. Caso não haja indeferimento, nós já sabemos que vai ser firmado o termo de confidencialidade, que é aquele papelzinho lá, né, o termo de confidencialidade, que tem todas as propostas, os pedidos do Ministério Público, da de polícia. Aqui embaixo tem a assinatura do pessoal que participa, e aí sim começam as tratativas para
o acordo de colaboração premiada, onde o colaborador vai falar tudo que ele sabe através, né, de vídeo monitoramento, através de câmera, filmagens, como diz também lá dentro da lei. Ele vai utilizar da melhor forma possível para isso, para registrar esse momento, para obter, enfim, os seus benefícios penais, tá bom? Encerramos por aqui o nosso vídeo de questões. Foram 5 questões aí bem aproveitadas, questões, né, eu costumo falar que foram 5 questões que valem por 15, né, porque são questões bem explicadas, que eu trago a letra da lei para você com maior carinho, com maior responsabilidade possível, tá bom? Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilha, comenta esse vídeo aqui, me diz o que você achou, coloca aí se você gostou, se você achou, se você quer mais, principalmente, tá bom? Continue aí colaborando com esse canal. Eu espero que você fique com Deus, que você continue essa caminhada que é difícil. Espero que Deus abençoe a sua caminhada de concurso público. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.